Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos a mais um pouco de leitura da lei do Estatuto dos Funcionários Municipais, Funcionários Públicos Municipais de São Paulo. Estou com essa cara de sono aqui porque acordei agora há pouco, vou prestar o concurso público Detran. Me deseje sorte. Terminando o vídeo aqui, estou indo direto até lá. E claro, quando eu chegar, provavelmente vou fazer um vídeo falando como é que foi a prova, o que eu achei da prova. E enquanto isso, quem não for para o Detran, fazer o concurso Detran, vai estudando aí. Vamos lá. Título 3 do tempo de serviço e da progressão funcional. Do tempo de serviço, artigo 63. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, para todos os efeitos legais. Parágrafo 1º. O número de dias poderá ser convertido em anos de 365 dias cada um. Parágrafo 2º. Para efeito de promoção, aposentadoria e disponibilidade, feita a conversão de que trata o parágrafo anterior, os dias restantes até 182 dias não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número. Artigo 64. Serão considerados de efetivo exercício os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de férias, casamento até 8 dias, luto pelo falecimento do cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive natimorto, até 8 dias. Luto pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados até 2 dias. Exercício de outro cargo em comissão ou função na administração direta ou indireta. 6. Convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei. 7. Licença por acidente de trabalho ou doença profissional. 8. Licença à gestante. 9. Licença compulsória. 10. Faltas abonadas nos termos do parágrafo único do artigo 92, observados os limites ali fixados. 11. Missão ou estudo de interesse do município em outros pontos do território nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. 12. Participação de delegações esportivas ou culturais pelo prazo oficial da convocação, devidamente autorizada pelo prefeito, precedida da requisição justificada do órgão competente. 13. Desempenho de mandato legislativo ou chefia de poder executivo. Parágrafo único. No caso do inciso 13, o tempo de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Artigo 65. Para os fins de aposentadoria e disponibilidade será computado integralmente, e aí você tem um inciso revogado. Inciso 2. O tempo em que o funcionário esteve afastado em licença para tratamento da própria saúde. 3. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado por invalidez. 66. É vedada a acumulação de tempo de serviço simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções à União, Estados ou municípios. Parágrafo único. Em regime de acumulação de cargos, é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direitos ou vantagens do outro. Da promoção, seção 1, disposições gerais. 67. Promoção é a passagem do funcionário de um determinado grau para o imediatamente superior da mesma classe. 68. A promoção por antiguidade obedecerá aos critérios estabelecidos nesta lei, realizando-se anualmente em junho. Parágrafo 1º. Para efeito de processamento da promoção por antiguidade, serão considerados os eventos ocorridos até o encerramento do ano base imediatamente anterior, que se inicia em 1º de janeiro e termina
em 31 de dezembro. Parágrafo 2º. Somente poderão ser promovidos por antiguidade os servidores efetivos que tiverem interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício no grau. Da promoção por antiguidade, artigo 69, serão promovidos anualmente por antiguidade até 16% do total dos funcionários de cada grau, em cada classe. Parágrafo 1º. No resultado da aplicação do percentual fixado por este artigo, não serão consideradas as frações. Parágrafo 2º. Quando o funcionário de concorrentes de determinado grau for inferior a 16, serão promovidos 2 funcionários. Parágrafo 3º. As promoções por antiguidade obedecerão exclusivamente aos critérios de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal e no grau. Processamento das promoções. Aqui você vê que foi para o artigo 76, porque temos diversos artigos revogados. Eu eliminei e deixei aqui limpo. Então, o artigo 76 compete ao órgão especializado do pessoal o estudo, o planejamento, a fixação de normas e diretrizes para o processamento das promoções, bem como a execução, que poderá ser descentralizada. 78. Será declarado sem efeito o ato que promover indevidamente o funcionário. Parágrafo 1º. O ato de promoção de funcionário que tenha sido inicialmente preterido produzirá efeito a partir da data em que deveria ter sido promovido. Parágrafo 2º. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido, salvo caso de omissão intencional ou declaração falsa. 79. Publicada a classificação por antiguidade, os servidores efetivos interessados poderão apresentar recurso à Unidade de Recursos Humanos, URH da Secretaria Municipal ou Subprefeitura em que estiverem trabalhando dentro do prazo de 10 dias da publicação. Seção 5 da promoção post-mortem. Poderá ser promovido post-mortem ao grau imediatamente superior o funcionário falecido em atividade, com mais de 20 anos de serviços prestados exclusivamente ao município e que, durante sua vida funcional, tiver revelado méritos excepcionais e inequívoca dedicação ao serviço. Parágrafo 1º. Se o funcionário já se encontra no grau E, a promoção post-mortem corresponderá à elevação ao padrão de valor subsequente dentro da escala de vencimentos. Parágrafo 2º. A decisão de promoção post-morte, pós-morte, caberá ao prefeito. A promoção post-mortem retroagirá a data do falecimento do funcionário. Capítulo 3. Acesso. Do acesso. Artigo 82. Acesso é a elevação do funcionário dentro da respectiva carreira, a cargo da mesma natureza de trabalho, de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições. Parágrafo 1º. É de 3 anos o interstício na classe para concorrer ao acesso. Ignore isso aqui. Tá escrito errado esse negócio aí. Concorrer ao acesso. Parágrafo 2º. Serão reservados para o acesso os cargos cujas atribuições exijam experiência prévia no exercício do cargo. Parágrafo 3º. O acesso será feito mediante aferição do mérito entre titulares de cargos cujo exercício proporcione a experiência necessária ao desempenho dos cargos referidos no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. A aferição do mérito para fins de acesso será feita mediante concurso de provas de títulos ou de provas de títulos. Parágrafo 5º. Os cargos de provimento por acesso serão discriminados em lei ou decreto. Artigo 83. A regulamentação do acesso será estabelecida em decreto. Artigo 84. O funcionário que, por acesso, for elevado à nova classe, conservará o grau em que se encontrava na situação anterior.
capítulo 4 da transposição. Transposição é o instituto que objetiva a alocação dos recursos humanos do serviço público de acordo com aptidões e formação profissional, mediante a passagem do funcionário de um para o outro cargo de provimento efetivo, porém de conteúdo ocupacional diverso. Importante anotar isso aqui porque é bem diferente. Não temos isso em outros estatutos, essa transposição aí. Então é importante estarmos anotando. 86. A transposição efetuar-se-á mediante processo seletivo especial, respeitadas as exigências de habilitação, condições e requisitos do cargo a ser provido, na forma prevista em regulamento. Parágrafo único. Fica assegurado ao funcionário que, se utilizar do instrumento da transposição, o direito de ser classificado no padrão do novo cargo, no grau de igual valor ou, não havendo este, no de valor imediatamente superior ao do padrão do antigo cargo. 87. Antes da abertura do concurso público, parte das vagas de determinadas classes poderá ser reservada para transposição. Artigo 88. Quando o número de candidatos habilitados para o provimento mediante transposição for insuficiente para preencher as vagas, reverterão estas para os candidatos habilitados para provimento mediante concurso público. Parágrafo único. O mesmo procedimento de reversão de vaga será adotado quando o número de candidatos habilitados para provimento em concurso público for insuficiente para preenchimento das vagas que lhe foram destinadas. Título dos direitos e vantagens de ordem pecuniária. Artigo 89. Poderão ser deferidas ao funcionário as seguintes vantagens pecuniárias: diárias, auxílio para diferença de caixa, salário família, salário esposa, auxílio doença, gratificações, adicional por tempo de serviço, sexta parte, então na prefeitura tem a sexta parte, outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis específicas ou neste estatuto. Parágrafo único. O funcionário que receber dos cofres públicos vantagem indevida será responsabilizado se tiver agido de má fé. Em qualquer caso, responderá pela reposição da quantia que houver recebido solidariamente com quem tiver autorizado o pagamento. Artigo 90. É proibido ceder ou gravar vencimento ou quaisquer vantagens decorrentes do exercício do cargo ou função pública, do vencimento do horário e do ponto. Vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais. Importante anotar aí que é vencimento também. O funcionário perderá o vencimento do dia quando não comparecer ao serviço, quando o fizer após a hora seguinte à marcada para início dos trabalhos ou se retirar antes da última hora. 2. 1/3 do vencimento do dia quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos ou quando se retirar dentro da última hora. 3. O vencimento correspondente aos domingos, feriados e dias de ponto facultativo intercalados, no caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas. Parágrafo único. As faltas ao serviço até o máximo de 10 por ano, não excedendo a 2 por mês, poderão ser abonadas por moléstia ou por outro motivo justificado a critério da autoridade competente, no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço. Artigo 93. O funcionário não sofrerá quaisquer descontos do vencimento nos casos previstos no artigo 64. Aí, no caso, o artigo 64 são as licenças, o luto, entre outros aí. Artigo 94. Os casos de necessidade devidamente comprovado, o período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado. Artigo 95. A frequência do funcionário será apurada pelo ponto, pela forma determinada em regulamento
Quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto, parágrafo 1º. Ponto é o registro que assinala o comparecimento do funcionário ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Parágrafo 2º. Salvo nos casos expressamente previstos neste estatuto, é vedado dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar que for cabível. Artigo 96. As reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do vencimento líquido do funcionário. Parágrafo único. Não caberá reposição parcelada quando o funcionário solicitar exoneração, quando for demitido ou quando abandonar o cargo. Artigo 97. Dos vencimentos ou dos provimentos somente poderão ser feitos os descontos previstos em lei, ou os que forem expressamente autorizados pelo funcionário por danos causados à administração municipal. Artigo 98. As consignações em folha para efeito de desconto de vencimentos serão disciplinadas em decreto. Das gratificações. Artigo 99. Será concedida a gratificação ao funcionário pela prestação de serviço extraordinário. 2. Pela prestação de serviço noturno. 3. For revogado. 4. Em outros casos previstos em lei. Artigo 100. Poderá ser concedida gratificação 1. Pelo exercício em gabinete do prefeito, do secretário municipal e de outras autoridades, até o nível de diretor de departamento, e pelo exercício em função de diretor de divisão. 2. Pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público. 3. Pela participação em conselhos, comissões ou grupos de trabalho especiais, quando sem prejuízo das atribuições normais. 101. A gratificação por prestação de serviço especial com risco de vida ou saúde e a prevista no inciso 3 do artigo anterior serão objeto de disciplinação em lei. 102. As gratificações previstas no artigo 100, incisos 1 e 2, serão arbitradas pelo prefeito através de decreto, não podendo ultrapassar 1,5 vezes o valor do padrão de secretário municipal. Gratificação por serviço extraordinário. A gratificação por serviço extraordinário se destina a remunerar o trabalho executado além do período normal a que estiver sujeito o funcionário. Então, aqui seria a hora extra. Parágrafo 1º. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado nas bases a serem fixadas em lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de convocação de emergência, o serviço extraordinário não excederá de 2 horas diárias. Parágrafo 3º. É vedado conceder gratificações por serviço extraordinário como objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Parágrafo 4º. A gratificação por serviço extraordinário não poderá ser percebida cumulativamente com a de gabinete. Seção 3, para terminar aqui o vídeo de hoje, gratificação por serviço noturno. Pelo serviço noturno, prestado das 22 às 6 horas, os funcionários do quadro de cargos de natureza operacional terão o valor da respectiva hora trabalho acrescido de 25%. Espero que tenha gostado. Fique no aguardo aí de novidades com relação a vídeos sobre concurso público de auxiliar técnico de educação. Tenha um bom dia, até a próxima. Valeu!